Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que bom que você está aqui. Estava frio lá em casa também, eu sou aqui. Mas aqui dentro da igreja é gostoso, né? Nada de ligar ar-condicionado mais agora. Viu, pessoal? Diáconos. Quando o pessoal estiver assim, ó. Aí você liga, né? Mas por enquanto não precisa não. Graças a Deus. Você estava ouvindo eu quero dar uma palavra. Hoje quero fazer algumas explicações para vocês de coisas que estão sendo ensinadas erradas por aí. E eu preciso alertar a igreja para algumas coisas. Eu vi alguns vídeos, eu fiz questão de ver que Deus está punindo o Rio Grande do Sul. Alguém viu isso? Deus está punindo, onde já se viu um povo incrédulo daquele. Mentira. Onde já se viu isso? Se Deus fosse punir, realmente você não acha que ele ia punir o Irã ou os outros, uma Coreia do Norte? Você entende? E essas coisas vêm assim como uma proposta tão fácil de ser aceita. Um pastor foi na televisão e disse, porque tem 87, 83, 87 municípios no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica. Como é que esse povo quer ser abençoado? Querido, nós somos abençoados porque a chuva de Deus vem sobre os maus e bons. Você entende? Assim como a tempestade de Deus ou não? A tempestade é de Deus? A tempestade é do diabo. É o diabo que põe tempestade na vida da pessoa. A tempestade vem também sobre os bons. Mas eu quero ler um versículo com você. Fica ruim a gente pregar sem ter um versículo. Tem alguns versículos aqui hoje que vão nos ajudar. Tiago 1:17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá de cima do Pai das luzes. Diga glória a Deus. Tiago 1:17, já está aqui, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Diga glória a Deus. Levante sua mão bem alto e diga: eu creio que Deus é bom o tempo todo. É verdade? Quando a bênção não vem na hora que você pede, você diz: Deus, você não é tão bom assim não. Não faça isso. Não diga isso não. Você disse agora que você crê que Deus é bom o tempo todo. Obrigado por essa noite, Senhor. Sacia-nos com a Tua palavra. Revigora nesta noite a nossa fé, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, pode sentar. Tem alguém nos visitando? Alguém que veio convidado de alguém? Levanta a mão aí para eu ver você. Quem está visitando? Aqui, bem-vinda. Bem-vinda, querida. Ali, bem-vinda. Receba a palavra de Deus nessa noite. Tomaram metade do meu tempo. Eu tenho 28 minutos agora para pregar. Você entende? E eu queria que você não conversasse, não saísse. Aguenta aí. Deixa eu explicar para vocês algumas coisas. A Bíblia apresenta um Deus no Velho Testamento que era um tempo da lei. Mas hoje é o tempo da graça. Deus não mudou, mas a maneira de Deus tratar com a humanidade mudou. Diga amém. As pessoas dizem: como é que Deus é bom e matou pessoas no Velho Testamento? Aquele era um tempo. Aquele era um período da lei, onde não tinha graça. De Jesus para cá, preguei esses dias aqui sobre a graça. De Jesus para cá nós vivemos debaixo da graça. Graça é favor imerecido. Deus não dá o que você merece. Nós merecemos punição, castigo. O Rio Grande do Sul merece, mas Deus não deu punição para ele. Isso foi simplesmente uma fatalidade, uma situação que aconteceu. Cremos que tem o dedo do inimigo, mas é uma fatalidade. Agora presta atenção. As coisas boas, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá de cima. Diga glória a Deus. E as doenças, vêm de Deus ou não? A doença não vem de Deus? Mas às vezes Deus não ensina através da doença. Não. Eu vou ensinar esse meu servo aqui. Pastores pregam isso, sabia? Quem sabe Deus quer te ensinar alguma coisa através desse câncer. Está amarrado. Deus quer ensinar, Ele vai usar o quê? A palavra, os pastores, os líderes, para te ensinar.
Mas eu tenho que explicar algumas coisas. Eu tenho duas passagens sobre isso aí, que depois eu vou falar sobre uma outra passagem. Eu quero falar sobre 3 passagens que criam uma certa confusão. Primeiro, é a doença de Paulo. Quero falar sobre o espinho na carne de Paulo. Veja ali comigo, 2 Coríntios 12, 7, ele diz: para que eu não ensoberbesse, não ficasse orgulhoso, na outra palavra diz ensoberbesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Vamos ler nessa aqui, ó. E para que eu não me ensoberbesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Meu Deus, misericórdia. E aí todo mundo diz que o espinho na carne era o quê? Uma enfermidade. Por quê? Porque Paulo escreve para os Gálatas, ele fala para os Gálatas assim: eu preguei o evangelho a primeira vez entre vós por causa de uma enfermidade, que ali não é bem enfermidade, é uma fraqueza física. Qual foi a fraqueza de Paulo na situação de pregar para os Gálatas? Ele foi apedrejado em Listra e foi dado como morto. E ele ficou algum tempo com essa fraqueza. E ele ficou lá em Listra, voltou para Icônio e Derbe, pregando o evangelho. Aquela é a região da Galácia, né? A Galácia. Então ele pregou o evangelho ali. Agora, o que é o espinho na carne? As pessoas dizem, ele escreve na carta aos Gálatas, ele diz: olha, vocês me amaram que estava a ponto de tirar os próprios olhos para nos dar. Eles entendem que o olho de Paulo ficou muito inchado. E alguém diz que Paulo era quase cego, porque ele assinava com letras grandes. A Bíblia não diz isso. Sabe o que era o espinho na carne? Vamos ver o que é o espinho na carne. Números 33, 55. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que se... Fala comigo, a Bíblia. Fala comigo, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você quer entender a Bíblia? Procure a resposta na Bíblia. Olha aqui, ó. Números 33. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores dessa terra. O que ele está dizendo? Vocês vão expulsar os moradores. Esse é o tempo que eu falei. Deus, era tempo de julgamento. E Deus estava punindo. Ele deu 400 anos para esse povo se arrepender. Foi o que ele falou para Abraão. O teu povo será escravo. Ele irá para a terra estranha por 400 anos. Na 4ª geração eles vão voltar. Porque ainda não se encheu a medida do amorreu. E aí ele diz: quando vocês entrarem na terra, expulse, extermine aquelas nações que contaminaram a terra com sua idolatria. Diga misericórdia. Sabia que a idolatria contamina a terra? É um negócio inexplicável para o humano, né? Então os que deixardes ficar, ser-vos-ão, será para vocês um espinho nos vossos olhos. Olha aqui o espinho na carne. Qual era o espinho na carne de Paulo? No dia que Paulo teve a experiência com Jesus no caminho de Damasco, ele contando isso para o rei Agripa, em Atos 26, ele disse que Jesus falou para ele: vou te mostrar quanto custa sofrer pelo meu nome. Porque ele perseguia a igreja. Você vai ver, Paulo. Jesus falou para ele: quanto custa sofrer pelo meu nome? O que era o espinho na carne? O sofrimento. As nações seriam como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas. Ilhargas é essa parte sensívelzinha assim, né? Sabe aquele espinho que dá na roupa aqui, que você mexe e ele dói? É isso aqui. E vos perturbarão na terra que vocês vão habitar. Presta atenção. Pregadores e pregadores pregando que isso aqui era uma doença que Paulo pediu a Deus para tirar e Deus não tirou. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Como é que o homem curava os outros e não era curado? Não tem nada a ver com espinho na carne. Esse espinho na carne de Paulo era a força de uma perseguição que estava sobre ele. Era a força de um mover de todo o mundo espiritual para perturbar. E Deus disse: não, você vai ficar, aguenta aí, a minha graça vai te sustentar. E de vez em quando Deus falava para Paulo:
não temas, eu estou contigo. Mas ele era preso, foi preso e morreu sacrificado. Outro texto que eu quero explicar para vocês, esse aqui é crasso. É o texto que todo mundo usa para dizer que a pessoa tem enfermidade. Aí as pessoas chegam até louvando a Deus pela enfermidade das pessoas, né? Oh Deus, obrigado por esse câncer, está ensinando o teu filho a te temer. Não ensina a temer. Uma doença ensina a pessoa a duvidar de Deus. Que Deus é esse que cura os outros e não me cura? Por que as pessoas não são curadas? Falta homens de fé. Eu preguei hoje cedo sobre transformando crises em oportunidades. Uma palavra aqui. Uma das coisas que eu falei que você só transforma situações quando você aprende a usar a palavra. Lucas 8:11 diz que a palavra é a semente. Fala comigo, a palavra é a semente. O que é a palavra? O que você faz com a semente? Planta. A semente serve para produzir em você uma esperança. A semente produz em nós uma esperança. Você planta a palavra. Aí sabe, eu estava falando, eu estou repetindo o que eu falei hoje de manhã. Sabe o que as pessoas dizem? Ah, meu casamento não vai dar certo. Meu casamento, o que ele plantou? Um tipo de semente. Eu pergunto para você: o que determina o tipo de fruto é o solo? É o solo? Não. Não adianta você plantar feijão e dizer solo, eu quero que você produza milho. O que determina o tipo de colheita? Falar a semente. Falar a semente. Aquilo que você semear com a sua palavra, você vai colher. Por isso, querido, eu estou explicando essas coisas para a igreja, porque nós temos que mudar nosso linguajar. O povo reclama demais. Como é que você quer ser curado da doença que você diz, ó, a minha dor está cada dia pior. Ah, a minha dor. Para de falar da dor. Olha, doença, você pode estar aí, mas Deus já me curou. Cai fora. É a semente que você está plantando, não é o solo que determina, é a semente que você planta. Você entende? Aí você planta a palavra, você cava aqui o chão, plantou a semente. De repente você diz algo negativo sobre aquilo que você profetizou, aquilo que você declarou. Significa que você desenterrou a semente. Aí você diz, não, agora eu vou falar positivo, planta de novo. Não nasce nunca. Tem gente que planta e arranca, planta e arranca. Uma hora ele quer Deus, outra hora ele não quer. Uma hora ele diz que vai ser curado, outra hora ele diz que vai morrer. Médico é especialista em plantar semente, erva daninha na mente das pessoas, é ou não é? Por quê? Porque ele foi treinado para isso, para mostrar o seu problema. Pode ir no médico que você vai achar um problema. Você entende? Não estou dizendo para você não ir, não. Você tem que ir. Mas quando achar o problema, vem aqui para a gente orar para você ser curado. Querido, é assim. Olha o texto crasso que eu falei para você. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 até 3. É a questão do cego de nascença. Olha aqui. E aí nós não entendemos como que o texto dá uma ideia de que Deus pôs a doença no cara. Olha aqui, ó. Caminhando Jesus viu o homem cego de nascença. Ouça aqui, ó. Existia no meio judaico e existe hoje que nascer cego ou com qualquer enfermidade é a maldição de Deus. Deus jogou sobre ele a maldição. Deus joga a maldição? Não. A maldição é o quê? Um direito que você cedeu para as entidades no mundo espiritual. Você não. Diga, eu não. Eu não. A maldição é um direito. Alguém fez um pacto, fez um acordo. E às vezes no acordo é determinado. Vai perdurar câncer no útero nas suas gerações. Vai perdurar câncer na próstata. Vai perdurar problema de coração. Vai perdurar AVC. Às vezes é determinado, o diabo exige isso. Vai perdurar nas gerações esterilidade. Diga misericórdia. E eles achavam que, por isso eles, olha a pergunta, isso aqui é a cabeça do judeu da época. Olha o versículo 2, olha a pergunta que eles fizeram. Bom, Senhor, como é uma maldição que Deus pôs nesse homem? E os discípulos perguntaram, mestre,
quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? O que ele estava dizendo? Que a doença é resultado do pecado do doente. A doença pode até ser resultado do pecado, mas não seu pecado. Porque a humanidade pecou, isso gerou muitos transtornos. Por isso que nós dizemos que a maldição muitas vezes hereditária, ela vem no gene. Você entende? Ela vem no gene. E às vezes eu falo aqui que é um negócio que você precisa entender. Que a companhia de seguro entende mais de maldição do que nós. Quando você está fazendo o seguro, tinha algum louco na família? Sim ou não? Alguém morreu do coração? Sim ou não? Por quê? Por causa desse gene. Quem pecou? Ele e os seus pais, para que nascesse cego? Meu Deus. Está dizendo o quê? Que o homem não pode se livrar da maldade. E o que Jesus respondeu? Versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste, para que se manifeste nele as obras de Deus. O que Jesus está dizendo? Que Deus pôs a doença no cara. É verdade isso? É isso que os pastores pregam. Eu lembro quando eu comecei a pesquisar esse texto, eu comecei a pesquisar muitos anos atrás, porque eu entrei em parafuso. Eu vou mostrar que eu sou Deus, vou pôr uma cegueira nele e vou curar, e todo mundo vai me adorar. Deus precisa disso? Não! Não, ele é Deus. Diga glória a Deus. Deus não precisa pôr enfermidade em ninguém para ser exaltado com a cura. Você entende? Olha aqui, ó. Esse texto causa... E tem alguns outros textos na Bíblia que eu fico muito mal, porque os pastores não pesquisam, não vão atrás. Tem alguns outros. Deixa eu dizer para você, cada tradução, eu cheguei a conhecer pessoalmente alguns dos tradutores da Bíblia, eles põem um texto no final das principais traduções dizendo: sabemos da dificuldade de entender o que o Espírito realmente quis falar com cada versículo da Bíblia. E a tradução feita por homens é suscetível a erros e enganos. Mas oramos para que possamos melhorar cada vez mais as nossas traduções. Diga amém. E por que eles escrevem isso? Porque eles sabem. Não tem jeito de você fazer muita gente, eu quero a tradução literal. Não tem jeito de fazer uma tradução literal, querido. Você não vai entender nada. Você tem que pegar o sentido para fazer a tradução. E aqui eles entenderam esse sentido. Não me consultaram. O João Ferreira de Almeida, que foi quem traduziu a Bíblia para o português em 1700 e alguma coisa, ele não veio me consultar. Né? Então não ficou ruim. Põe lá o versículo. Deixa eu explicar esse versículo para você. E imediatamente depois que eu terminar, você põe o próximo. Mas esse foi aqui não existe no original. Essa palavra foi não existe no original. O texto fica assim: mas para que se manifeste nele as obras de Deus, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Faz sentido para você ou não? Faz sentido ou não? Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas para que se manifeste nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras do Senhor enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Está dizendo que Deus pôs a doença? Não! Está dizendo que nós temos que fazer a obra para que a glória de Deus se manifeste nele. E ele está dizendo, nele pecou, nem seus pais. Mas para que a glória de Deus, a bênção de Deus aconteça na vida desse homem, nós temos que trabalhar. Vamos fazer a obra de Deus. Diga glória a Deus. É isso que a Bíblia... É esse o texto original. Tem uma tradução em espanhol, a Rivera 69, que dá essa ideia, que faz isso. E segundo, a outra mais próxima é a RA, que aproxima. Algumas Bíblias dizem, mas ele nasceu cego para que se manifeste nele a glória de Deus. Significa que Deus pôs a doença. Deus põe doença? Não!
A doença vem de quem? Do capeta, do diabo. Ele aproveita a nossa fragilidade e lança doença. Ele aproveita nossas deficiências e lança doença. A Bíblia diz que Satanás, eu estou lendo Jó 2,7. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Ele perguntou: observaste o meu servo Jó? A Bíblia diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Qual foi o erro de Jó? Dizer: o Senhor me feriu. Foi Deus? Foi o diabo, foi Satanás. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. Diga misericórdia. Querido, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as enfermidades vêm do diabo. Eu vou ler um versículo para você. Esse é um versículo que nós usamos muito para mostrar para as pessoas que nós estamos num mundo dominado pelo inimigo. Então, você que está me ouvindo aí lá do Rio Grande do Sul, você que está nos acompanhando, não é porque vocês são mais pecadores do que nós que aconteceu isso. Simplesmente foi uma fatalidade. Caiu a torre de Siloé sobre 18 galileus. E foram perguntar para Jesus. E matou, e Herodes misturou o sangue dos galileus com o sangue do sacrifício. Foi um negócio horrível. Foram perguntar para Jesus. Jesus disse assim: você acha que eles eram mais pecadores do que os outros? Não eram. Todos vocês precisam de arrependimento, senão vão pelo mesmo caminho. O que ele está dizendo? As fatalidades não é por causa do nosso pecado. Se Deus andasse punindo, tem uma hora que a pessoa extrapola demais. Você entende? E aí a Bíblia diz que se você não obedecer, você atrai para você as enfermidades. A Bíblia diz isso. Estou citando um texto de Deuteronômio 28:60, que diz que as enfermidades, de um certo modo, são atraídas. Mas olha aqui o texto que eu quero. Qual é mesmo? Você não lembra de nada, cara, do texto que eu preciso? Não, é o texto de Atos 10:38. Esse é o texto básico que nós usamos para dizer. Tem outro, o texto também de Lucas 13, que daquela mulher curvada, que Jesus disse que Satanás a mantinha em cativeiro. Meu Deus, olha aí, ó. Aí alguém quer dizer: não, Deus pôs um câncer nele. Deus não põe câncer em ninguém, querido. Deus não põe enfermidade em ninguém. É diferente o julgamento do Egito, que uma das maldições era tumores, que Moisés pegou o pó da cinza, jogou para cima e virou tumores na vida da pessoa. Aquilo era um momento de julgamento. Deus não põe enfermidade em ninguém. Deus criou você para ser saudável até o último dia da sua vida. Diga amém. Você não vai morrer de enfermidade. E aí alguns dizem assim, já eu falo desse texto. Eu estou citando coisas assim que me incomodam nas pregações. Alguns dizem assim: como é que Eliseu estava doente da enfermidade que tinha que morrer? A Bíblia diz em 2 de Reis, capítulo 13, por ali, que a enfermidade era senilidade, a fraqueza da velhice. Era essa a doença que a Bíblia. Só que a tradução diz doença. A tradução diz doença. Então era senilidade. Eu já falei aqui sobre a palavra doença, que muitas vezes é traduzida como enfermidade ou doença, e que muitas vezes é só fraqueza. E aí fala que a fraqueza de Deus ainda é mais forte do que a nossa força. Você entende? A mesma palavra doença. Será que Deus está doente? Claro que não. A tradução. Olha aqui, ó. Esse versículo diz tudo aqui para nós, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com, fala, Espírito Santo, poder. Ele ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e andou por toda parte, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? O bem. O que nós lemos? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde? Lá de cima, é dele. Querido, o diabo não vai fazer bem para ninguém. Todo o bem que você tem
veio de Deus. Deus abençoou você com inteligência para trabalhar. Deus abençoou você com inteligência para construir sua casa, sua família. Alguns tropeçaram aqui e acolá, várias pessoas tropeçaram. Várias pessoas sofreram. Contingência, não é porque Deus permitiu. Olha, Deus, o que o Senhor fez comigo? Deus não fez com você. Deus não trouxe dor para você. Pelo contrário, eu estou contigo para te aliviar. Eu estou contigo para te levantar. Olha aqui, andou por toda parte fazendo o bem. Por quê? E curando todos os oprimidos do diabo. O que a gente faz com os oprimidos do diabo? Liberta. Mas ele falou aqui, curando. Oxe, olha para cá. Quem que você cura? Fala, enfermos. Quem que nós curamos? O que ele está dizendo? Uma das opressões do diabo que vem sobre a vida das pessoas é a enfermidade. Por isso nós oramos, ordenamos o demônio do câncer que vai embora, o demônio que segura a coluna, os demônios que segura qualquer enfermidade na vida da pessoa. Por quê? Fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga aleluia. Outro texto que eu quero agora passar com você, esse eu gosto. Esse eu gosto. Sérgio e Lídia devem lembrar de uma canção que nós cantávamos lá na velha dispensação, que dizia: "Ô mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Oh, se te dá que morramos, podes assim dormir? A cada momento nos vemos se empreste a submergir. Mas as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Sejam encarpelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar. O Senhor dos céus e mar, esqueci uma palavra aqui, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai. Tomara que você e eu ouçamos isso. Tem gente muito agitada por aí. Sabe o autor desse hino, onde ele pegou? Lucas capítulo 8, versículo 22. Ele tirou esse hino de Jesus dormindo com a cabeça naquele travesseiro, naquele barco, naquele dia, que os discípulos acordaram ele assustado. E ele escreveu esse hino em cima desse texto. Olha aqui, ó. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passamos para outra margem. O que Jesus disse? Vamos para lá. Quando Jesus determina ir para lá, ele vai chegar lá ou não? Sim ou não? Sim. Se Jesus diz para você, vamos para lá, você vai chegar lá com ele. Ele determinou. Essa palavra é a semente, está plantada, não tem outro jeito. Ele não vai desenterrar essa semente. A semente é boa. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isaías 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não volta para mim vazia. Ela vai germinar. Ele diz: vamos para o outro lado. O diabo ouviu. E aí mandou a tempestade. Alguns dizem: olha, Deus mandou essa tempestade para mostrar para os discípulos que ele era filho de Deus. Deus precisa disso. Quer dizer que Jesus, ao acalmar a tempestade, ele estava contra o próprio Pai que criou. Quer dizer que se Deus pôs a cura, se Deus pôs a doença no cego, Jesus foi contra a vontade do Pai. Que a vontade do Pai era que o cara ficasse cego. Jesus o curou. Que coisa, gente. Que falta de lógica na Bíblia é essa? Nós precisamos pelo menos desse entendimento. Um pouquinho de entendimento. E aí o que aconteceu? Passemos para outra margem do lago e partiram. Próximo versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo ele o risco de afundar, naufragar. A tempestade foi de Deus ou não? Já vi pastor dizendo: Deus manda tempestade na tua vida para te provar. Querido, Deus não te prova com tempestade, não. Sabe como é que Deus te prova? É te chamando para perto dele.
é te dando força para vencer as lutas. É assim que Deus te prova. Você entende? E aí foram acordar Jesus. Não te importa que morramos? Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Aí muita gente acha que Deus está dormindo hoje, porque a tempestade não passa. Ouça, ouça. Se Deus queria que Jesus manifestasse o seu poder, para que os discípulos se curvassem diante dele, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Se Deus quisesse realmente isso, Jesus não tinha brigado com os discípulos. Veja lá o versículo 25. Olha o versículo 25. O 26. Então, rumaram para a terra. Não, é 25 mesmo. E diziam uns aos outros, quem é esse? Disse, onde está? Aqui, ó, é o 25 mesmo. Onde está a fé de vocês? Vocês não têm fé? O que Jesus estava dizendo? Ouça, Jesus não repreendeu eles. Não teria repreendido eles se eles tivessem orado pelo vento. Por que Jesus repreendeu? Porque eles foram pedir para ele. Olha, querido, ouça o que eu vou dizer. Se você é novinho na fé, não se escandaliza não. Tem algumas coisas que você não precisa pedir para Deus. Repreenda o vento. Diga amém. Quando você quer repreender o vento, repreenda a dor, repreenda a enfermidade. Repreenda. O que Jesus se escandalizou com o vento? Não. Meu irmão, o diabo vai para o vento para tudo que é lado. O diabo vai para o vento. O diabo disse, agora eu mato ele. Mar da Galileia, querido, é um lago. Pensa essa baía aqui, ó. É mais ou menos essa baía aqui, sabe o aeroporto ali até São José? Talvez um pouco mais largo do que ali. É um lago. É um lago, um grande lago. Você entende? É chamado Mar da Galileia. Mas aquilo quando dá vento, você entende? Quando dá vento, nós saímos num barco no Mar da Galileia, demos uma volta assim, de coisa de 40 minutos. Quando nós estávamos lá, começou a ventar. Saímos, não tinha onda. Quando nós voltamos, o barco estava pulando. É claro que era um barco grande, né? Uma escuna, né? Tipo uma escuna aqui, que a gente faz o passeio no lago. Você entende? Mas a gente via que o vento estava mais forte. E eu digo para você, se foi Deus quem pôs aquele vento, Jesus foi contra seu pai. Porque ele disse o seguinte, sabe o que Jesus disse? Acalma-te, vento. Sabe o que Jesus disse? Eu não vim para fazer a minha vontade. Ouça isso. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus tinha uma vontade diferente da do Pai. Porque ele era homem. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Diga glória a Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade dele. Ele não fez a vontade dele ali. A vontade de Deus era que o vento se acalmasse, porque não veio de Deus. As tempestades na sua vida, querido, as dores, as angústias na sua vida não vêm de Deus. Diga amém. Aí você diz, agora eu estou entendendo. É ou não é? Estou entendendo Deus, não é? Se nós dizemos que Deus é bom o tempo todo, agora eu estou entendendo. Fique em pé comigo, eu quero ler. Eu tinha mais uns versículos aqui, mas eu acho que você entendeu a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é para dizer, Deus cuida de você, amém? O melhor de Deus está com você. A Bíblia diz que ninguém pode receber bem nenhum se do céu não lhe for dado. João 3, 27. Tem um versículo ali, Oséias 13, 9. Acho que é 9. Oséias 13, 9. Esse versículo aqui é para nós. Oséias 13, 9. Eu não estou dizendo que está vindo ruína sobre você, não. É só para a gente pegar uma lição desse texto aqui. Olha aqui, ó. A tua ruína, ó Israel. Aquilo que acontece de ruim com você, é que ele está dizendo. Aquilo que acontece de ruim com você, vem de ti mesmo. Diga misericórdia. Talvez não que você construiu, mas pode ser que você semeou. Pode ser que a gente deu uma brecha para o inimigo. Pode ser que a gente não se antenou para repreender na hora certa. A tua ruína só vem de ti mesmo.
e só de mim o teu socorro. Diga glória a Deus. Diga, o meu socorro, levante sua mão e diga, o meu socorro vem do Senhor. Mais uma vez, diga, o meu socorro vem do Senhor. Quantos estão precisando de socorro do Senhor? Na sua casa, na sua família, nos seus desafios de vencer algumas batalhas. Às vezes é desafio financeiro. Querido, você tem um desafio financeiro? Faça uma oferta generosa diante de Deus. Isso aqui é para a bênção financeira da minha casa. É assim que a gente faz. Cada vez que eu já tive desafio financeiro, eu ia fazer uma oferta especial. Uma oferta especial é aquela que você dá sangrando, né? E Deus só abençoa assim? Não. É um passo de fé que você dá. É um passo de liberação. É um passo de semeadura. É igual a Simone falou aqui na frente. Eu trago porque Ele é digno. E por causa disso, Ele me abençoa. Por causa disso, Ele libera. Quem semeia pouco, pouco colhe. Mas quem semeia muito, muito colhe. Qual é o outro desafio? Tira um tempo de jejum para o seu desafio. Não, o jejum não toca o coração de Deus, não. O jejum quebranta você, querido. Eu estava falando com os alunos ontem. Deus quer quebrar você, sim ou não? Não. Isso é besteira nossa. Deus não quer você quebrado. Ele não quer você chorando o tempo todo. Quem chora, o que é? Está reconhecendo o pecado. Agora que Deus gosta quando você faz isso, mas é você que faz. É você que se quebranta. É você que se rende. Deus quer você batalhador, amém? Pregando o evangelho, orando pelo enfermo, declarando a palavra de Deus, colhendo o que você semeou. É isso que você quer. Eu quero orar hoje por todos os que têm um desafio pela frente. Está dizendo, eu preciso do socorro de Deus. Eu estou entendendo que Deus é bom. Eu estou entendendo que Deus é bom. Eu vou pôr a mão hoje. Eu vou pôr a mão hoje na minha bênção. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente, eu vou pôr a mão. A bondade de Deus vai me alcançar. A bondade de Deus vai alcançar a minha casa, a minha família. A bondade de Deus vai alcançar as minhas finanças. A bondade de Deus vai alcançar o meu ministério. A bondade de Deus vai alcançar a minha saúde. A bondade de Deus vai alcançar a minha mente. Minha mente está muito perturbada. Eu tenho uma certa confusão na mente. A bondade de Deus vai me alcançar. A bondade de Deus vai alcançar as minhas emoções. Como eu tenho andado triste, como eu tenho andado abalado ultimamente, a bondade de Deus vai alcançar as minhas emoções. Eu serei tocado, eu serei marcado. Sabe, querido, alguns de vocês estão quase desistindo da fé, porque a força do pecado parece tão grande. A bondade de Deus vence o pecado na tua vida. A bondade de Deus vence aquela força do desejo que às vezes você não consegue controlar. Oh Deus, cria em mim um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Oh Deus, cria em mim um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, estou abençoando meus amados em nome de Jesus. Nós temos tantos desafios, Senhor. Nós temos tantos desafios pela frente de pedir o socorro, mas nessa noite nós estamos entendendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá de cima, do Pai das luzes, que onde não pode haver nenhuma sombra de mudança. Oh Deus, a palavra está dizendo que o Senhor não mudou, o Senhor continua bom, o Senhor continua misericordioso, gracioso e abençoador. A mão do Senhor continua estendida para abençoar. Os ouvidos do Senhor continuam atentos ao nosso clamor. Nessa noite nós reconhecemos que o nosso socorro vem do Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, socorre o teu filho, a tua filha. Tem alguns que estão pisando quase no abismo. Tira ele de lá, Senhor. Tem alguns que estão tão decepcionados com a vida, decepcionados com as respostas. Meu Deus, traz as respostas para o teu filho, traz as respostas para a tua filha. Eu te abençoo nessa noite, querido. Eu te cubro com a graça de Deus. Repreendo toda a força da tempestade. Eu repreendo a força da doença. Eu repreendo a força do vício. Eu repreendo a força da desilusão. Eu repreendo a força da indignação. Eu repreendo a força da perturbação na mente. E eu declaro: você é abençoado, porque a bondade do Senhor te alcançou.
A bondade do Senhor alcançou a tua casa e a tua família. Por isso, seja abençoado hoje. Recebe o toque de Deus. Recebe a bênção do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família. Em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga glória a Deus. Diga eu recebo. Diga eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Diga comigo, eu sou abençoado. A minha casa é abençoada. A minha vida é abençoada. O meu corpo é saudável. A minha mente é tranquila. E o meu coração é correto. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bárbara vai fazer a oração final conosco. Aleluia, glória a Deus. Queridos, como é bom relembrar que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E a gente costuma dizer, né? A palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai sem que ele saiba. Mas isso não significa que Deus coloca as situações difíceis, que Deus coloca as enfermidades, como o bispo ministrou, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama. Um pai que quer ensinar o filho não colocaria uma dor, uma dificuldade tão grande, um câncer, como o bispo falou. Isso que nós não somos bons, né? Nós não somos bons pais. Nós não temos o coração de Deus. Então eu queria que nessa noite você realmente recebesse essa palavra, entendesse que o Senhor é bom. Tudo que Ele faz por nós é bom. Os seus caminhos são bons, os seus altares são bons, a sua presença é boa, amém? Então ergue as tuas mãos aí em direção à tua casa. Profetiza a bênção do Senhor, desse Deus poderoso, desse Deus bondoso. Declara a bondade de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Se há enfermidade na tua família, declara a cura que vem do Senhor, o poder do Senhor invadindo, o sobrenatural de Deus invadindo a tua casa, a tua família, trazendo paz no teu lar, trazendo o cuidado do Senhor para a tua casa, a prosperidade do Senhor para a tua casa, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós encerramos esse culto declarando, Senhor, a tua bondade, declarando, Senhor, a tua presença gloriosa e maravilhosa nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos trilhar o teu caminho, andar, Senhor, na tua vontade, andar segundo o teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, cobre-nos, Senhor, com a tua mão poderosa, cobre-nos, Senhor, com a tua destra fiel, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, cuida, Senhor, da nossa casa, da nossa família. Senhor, que toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso. Senhor, Tu és poderoso. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. E é em Ti que nós cremos, Senhor, é na Tua bondade que nós cremos. Em nome de Jesus, nós oramos pela conversão dos nossos familiares. Senhor, aqueles que estão distantes dos Teus caminhos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, resgata cada um deles. Que essa igreja, Senhor, possa crescer, possa multiplicar, Senhor, os seus cultos. Que essa igreja possa multiplicar o número de discípulos, Senhor, através de nós, através dos nossos familiares que se converterão, através das nossas células, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Você crê que o Senhor é bom, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso e Ele nos ama, amém? Dá um glória a Deus, um aplauso mais forte para Jesus. Aleluia! Deus abençoe, uma boa noite para você. Tu me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle.